3. Jorge comprou um carro por R$60 mil e pretende revendê-lo obtendo lucro de 20%. Com base nisso, julgue as proposições. Aqui vai entrar um caso interessante. Normalmente, quando se fala em lucro, é mais comum, pelo menos em vestibular, se usar lucro sobre o custo, né? O lucro é quanto você obteve, né, a mais em relação ao que você gastou normalmente. Mas existe o cálculo do lucro sobre a venda. Tá? Existe o cálculo do lucro sobre o preço de venda. É assim, quanto do valor que você vendeu, quanto daquilo ali é seu lucro. Né? Qual o percentual daquele valor que você vendeu que é lucro do proprietário, que serve talvez para negociações. Né? Ó, desse valor aqui que eu estou pagando, quanto que é seu lucro? Quanto que é o valor quanto que é o valor que não é seu lucro, é o valor de custo, né? Então, você tem a ideia de calcular sobre, como eu falei na questão anterior, porcentagem depende muito do valor de referência, é tanto em relação a quem. Aqui a gente vai trabalhar bem isso. Vai ter o percentual sobre o valor de custo e vai ter o percentual sobre o valor de venda, né? Que seria o lucro em relação à venda e o lucro em relação ao custo. A gente pode trabalhar em percentual e valor absoluto. Olha só. Vamos julgar as proposições. Proposição 1. Se o lucro for em relação ao custo, porque ele falou obtendo lucro de 20%. Não falou se era sobre o custo ou sobre a venda. Se o lucro for em relação ao custo, esse eu acho que quem está mais acostumado a pensar, então o preço de venda que Jorge deverá colocar no carro é R$72 mil. Será que é verdadeiro? Basta a gente pegar o valor de venda como se fosse o custo, né, mais 20% dele, ou seja, vezes, né, o que eu falei, para você obter o valor após o aumento, você vai pegar o valor do custo e jogar 20% sobre ele. Por quê? Você vai colocar 20% em cima do valor do custo e vai dizer qual é o valor de venda. Aí esse valor, aí, além dos 60 mil, além dos 60 mil, é o lucro que ele vai ter, que é 20% sobre o valor do custo. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, eu acho, para essa questão, vou calcular aqui só o lucro. Ele quer um lucro de 20% sobre o valor do custo, então vou calcular quanto que é 20%, ou seja, 0,2, que quando eu ponho 1,2 é para saber quanto vai ser o preço de venda após, né, o acréscimo aí de 20% sobre o custo. Aqui eu vou calcular qual é o lucro dele, porque está atacando mais diretamente com a questão fala, acho que vai ficar mais claro para vocês. O lucro é de 20% sobre o custo. Então, o lucro vai ser de 0,2 sobre o valor do custo que ele deu, que é 60 mil. Ele quer ter esse lucro aqui. Fazendo essa conta, empresta 10 aqui para o 0,2, para ficar 2. Em compensação, tira 10 aqui dos 60 mil, fica 6 mil. Então, você vai encontrar aí um lucro de 12 mil. Vocês viram o que eu fiz, né? Isso aqui é muito útil. Você pega 10 do 60 mil e dá aqui para o 0,2. Fica elas por essa. Você dividiu por 10 um fator e multiplicou por 10 o outro. Fica o mesmo valor. Você tem que fazer 2 vezes 6 mil. Na minha cabeça é mais fácil do que fazer 0,2 vezes 60 mil. Tá? Então, o lucro é isso. Portanto, o valor de venda que ele tem que pôr no carro, que a venda é sempre o quê? Custo mais lucro, é 60 mil. Isso aqui a gente vai usar, a venda é custo mais lucro, é uma fórmula que você vai usar bastante em questões de porcentagem, tá? De matemática financeira, que para mim, então, assim, são duas faces da mesma moeda. Mais o lucro, que é 12 mil, portanto, ele vai ter que vender aí por R$72 mil. Vou botar aqui para já escrever em reais. Tá aí. E é o que ele afirma. Ele vai ter que vender no carro, o preço de venda que Jorge deverá colocar no carro é R$72 mil. Ele quer saber o que está correto. Então, correto. Tá? Vamos para 2. Se o lucro for em relação à venda, então será de 15 mil. O que será de 15 mil? O lucro. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Agora, o lucro, ele falou que tem que ser 20%, 0,2 de V. Ele quer que o lucro seja 20% do valor da venda. Você vai ver que não dá o mesmo resultado. Então, ó, vamos equacionar. Lucro é 20% do valor de venda.
tá? Lucro agora é 20%. Lembra que eu falei para você que o lucro, ó, se o valor de venda é o custo mais o lucro, isola o lucro aqui nessa equação. Lucro é o valor de venda tirando o que você gastou para produzir aquilo ou comprar aquilo, menos o custo. O preço que você vendeu, tirando o que você gastou para obter ou fazer aquilo, é o seu lucro. Então, só isola o L aqui, ó. Lucro é venda menos custo. Substitui o lucro por 0,2 da venda, ó. Acho que pelo menos assim para mim ficar mais claro. Menos o custo, que é 60 mil. Na verdade, como ele está afirmando sobre o lucro, eu vou fazer melhor. Aqui eu vou descobrir o valor de venda. Eu quero descobrir o lucro. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar. Na verdade, eu vou pegar essa equação que é o lucro e vou substituir na de cima. Em vez de pegar essa substituindo na de baixo, eu vou pegar essa e trocar aqui no L. Vai ficar V menos C. Não adianta. Eu vou pegar o valor de venda de novo, ó, que é custo mais lucro. Esse aqui. Vamos usar esse aqui, ó. Melhor. Vai ficar mais claro, eu acho, para vocês. Então, vou usar a mesma equação que eu usei no item 1, que era equivalente àquela, só tinha isolado o lucro. Por quê? Porque eu quero o L, ó, ele está afirmando sobre o lucro. Se o lucro for em relação à venda, então será de 15 mil. Lembra que o lucro é de 12 mil quando é sobre o custo? Se for sobre a venda, vai ser maior. Vamos ver se é isso mesmo? Então, venda é custo mais lucro. Troca aqui, vai ficar lucro igual a 0,2 de venda, que é custo mais lucro. Então, lucro é 0,2 de custo mais 0,2 de lucro. Fiz o 0,2 distributivo aqui. Aí vai ficar 0,2 de lucro, joga para o outro membro. Tinha um lucro lá, tira 0,2, fica 0,8 do lucro. É igual a 0,2, que ficou aqui do custo, que é 60 mil. Divide por 0,2 dos dois lados, aqui fica 1 e aqui fica 4. Dividir por 0,2, tá? Aí fica 60 mil por 4, por 2 dá 30 mil, por 2 de novo dá 15 mil. Já sai direto o lucro. Ficou mais legal assim, né? Podia ter achado o preço de venda primeiro, que ia dar 75 mil, e percebido que se o custo é 60 mil, o lucro seria 15, mas assim já foi mais direto ao ponto. E é correto 0,2. 0,2 não, 2. 3. O lucro em relação ao preço de venda é maior que o lucro em relação ao custo, cerca de 25%. O que eu gosto de fazer aqui? Quando eu quero saber quanto que uma coisa é maior que a outra, né? Quanto que uma coisa é maior que a outra, eu gosto de chamar de, o número de chamar de N, né? Quantas vezes uma coisa é maior que a outra, eu divido uma pela outra, maior pela menor, né? Já que ele está falando, quer dizer, quanto que um é maior que o lucro em relação ao preço de venda, é maior que o lucro em relação ao preço de custo. Então, para fazer, eu vou pegar o lucro em relação ao preço de venda, que a gente achou, que dá 15 mil. A gente achou no item 2. E o lucro em relação ao preço de custo dá 12 mil. Se eu dividir 15 mil por 12 mil, eu encontro quantas vezes 15 mil é maior que 12 mil. Vamos ver quanto que dá? Corta, 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 por 3. Dá 5, por 3 dá 4. Esse aqui é o item 3 que eu estou fazendo, né? Então, N, que é quantas vezes o lucro em relação ao preço de venda é maior que o lucro em relação ao preço de custo, né? O lucro em relação ao preço de venda dividido pelo lucro. Eu sempre falo, presta atenção, divisão não é só uma operação, tá? Divisão te traz muita informação importante, como essa. Eu estou usando a divisão como uma ferramenta direta para resolver a questão. Porque o que a divisão te conta? Quando você faz 6 dividido por 3 é igual a 2, não é só, fiz a conta, deu 2. O que esse 2 significa? Que 6 é 2 vezes maior que 3. Se eu faço 10 por 2 e dá 5, significa que cabem, significa várias coisas. Que o 10 é 5 vezes maior que o 2, ou cabem 5 pedacinhos de tamanho 2 dentro do 10. Pensa nisso. Então, quando eu divido 15 mil, que é o lucro em relação ao preço de venda, pelo 12 mil, que é o lucro em relação ao preço de custo, eu vou descobrir quantas vezes o 15 mil é maior que 12 mil, ou seja, quantas vezes o lucro em relação ao preço de venda é maior que o lucro em relação ao custo. E vou checar se esse valor representa 25% de aumento, né, desse sobre esse. 5 sobre 4, aí você pausa e faz a conta, dá 1,25. Isso significa o quê? Que o valor do preço, o lucro sobre o custo, vamos escrever aqui, ó,
para ficar mais claro ainda. O lucro sobre o preço de venda dividido pelo lucro preço de custo. Lucro sobre o preço de venda, lucro sobre o preço de custo. Isola o lucro sobre o preço de venda, fica mais claro ainda. É igual a 1,25 vezes o lucro sobre o preço de custo. Ou seja, o lucro do preço de venda é um lucro do preço de custo mais 0,25 do lucro sobre o preço de custo. Ou seja, o lucro do preço de venda é o lucro do preço de custo mais 25%, 0,25, sobre o lucro do preço de custo. Ou seja, o lucro em relação ao preço de venda é maior que o lucro em relação ao custo, cerca de, na verdade, aqui deu exatamente 25%. Então, o item 3 também está correto. 1, 2 e 3 estão corretos. A alternativa é de elefante.